Você muito provavelmente já assistiu vários dos episódios de Peppa Pig. Mas será que você notou que o desenho tem várias perguntas sem respostas, mesmo depois de tantos anos sendo transmitido? Uma questão que nunca foi respondida é: quem será que é o pai da Suzy Ovelha? E onde ele foi parar? Sendo um desenho focado em crianças e suas famílias, Peppa Pig, hora ou outra, acaba mostrando os pais de quase todos os amigos da protagonista. Por isso a gente conhece os integrantes da família Coelho, família Elefante e por aí vai. Logo, é muito estranho que a gente não conheça um dos principais membros da família da Suzy, que é o pai da melhor amiga da Peppa. A gente sabe quem é sua mãe, sua prima e até mesmo sua avó, mas o pai da personagem nunca deu as caras. Com isso em mente, é inevitável que a gente não pense no assunto. Todo mundo entenderia se a Suzy fosse apenas uma figurante como a Candy Gato, que aparece em uma quantidade de episódios que dá pra contar nos dedos, mas não é o caso. Sendo a melhor amiga da Peppa, ela marca presença na maior parte do programa. Algumas teorias dizem que o pai da Suzy pode trabalhar em algum lugar distante para sustentar a família. Talvez ele trabalhe na marinha, que nem o Vovô Pig fazia no passado. Mas como o personagem nunca sequer foi citado, então pode ser que a resposta para essa questão seja bem mais pesada. E se na verdade os pais da Suzy forem divorciados? Ou pior, e se ele já tiver falecido? De qualquer modo, existem pequenos sinais de que a falta de uma figura paterna está afetando a vida da ovelhinha, já que a sua mãe talvez não tenha tanto tempo para cuidar dela sozinha. Uma prova disso é que a Suzy quase sempre vai brincar na casa da protagonista, mesmo quando a família Pig viaja de férias. Além disso, o computador da família tem até mesmo uma conta com letras que parecem ser uma sigla para o nome da Suzy. Ou seja, fica tanto tempo na casa da sua amiga que até tem um login próprio no computador, como se a mãe dela deixasse a família cuidando justamente por estar ocupada demais para cuidar. Mas será que tudo isso tem relação com o pai misterioso da Suzy? É impossível descobrir até que o programa decida tocar no assunto. Essa é só uma das 7 questões que nunca foram respondidas em Peppa Pig e que a gente vai falar hoje. Então já vai preparando um lanchinho dos bons. Tá começando mais um Teen Videos. Outra questão que deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha é sobre o nome dos personagens adultos de Peppa. Por exemplo, os pais da porquinha são chamados simplesmente de Papai e Mamãe Pig. Isso se repete com a maioria dos personagens adultos, que são chamados por um título, seguido de seus sobrenomes, que sempre são somente os nomes de suas espécies. E uma coisa que faz menos sentido ainda é quando o assunto é o Papai Pig, mas você vai entender o porquê daqui a pouco. E por isso todo fã da Peppa vive se perguntando quais devem ser os nomes verdadeiros dos personagens. Nem dá pra dizer que os seus nomes reais são Papai ou Senhor. Cada um deles já foram crianças, o que é mostrado em um episódio, e não faria sentido ver um monte de crianças sendo chamadas de Papai, Mamãe, Senhor e outras palavras que só combinam com adultos. E sabe por que tudo isso perde ainda mais o sentido quando falamos do Papai Pig? Porque o título de cada personagem parece ter relação com sua característica principal. E é lógico que para seus filhos e para a vizinhança, a sua característica seja o fato dele ser um pai. Mas o problema é que ele é chamado de Papai Pig até na hora de receber chamadas de trabalho, mesmo sendo um arquiteto muito reconhecido por sua competência. E sabe o pior? É que no idioma original, no episódio do Dia dos Namorados, a Mamãe Pig recebeu um cartão do marido, que está assinado por Snufflekins. Então essa é a resposta para essa questão, não é? O nome verdadeiro do Papai Pig é Snufflekins, certo? Bem, é até possível. Mas na verdade talvez não seja bem assim. Se ele ainda é chamado por esse nome, por que o chamam de papai? Ou no universo da Peppa, chamar um adulto pelo seu nome real é algo muito íntimo que só familiares podem fazer. Mas Snufflekins é um nome muito estranho. Será que não é só mais um apelido carinhoso? Ainda mais porque aparentemente o nome Papai Pig tá até em seu passaporte, embora isso não faça o menor sentido. Além disso, existem alguns poucos personagens que utilizam nomes reais, como a tia Dot e o rei Alfonso, porque eles são uma exceção.
Sério, qual o segredo por trás dos títulos e nomes do mundo da Peppa? Sempre que a gente começa a assistir um episódio, a gente pode ter duas certezas. Eles vão rir e a gente vai ouvir a bela voz de um narrador misterioso nos esclarecendo o que tá acontecendo no momento, ou como um personagem tá se sentindo em relação a algo. Mas muita gente se pergunta de onde vem essa voz. Será mesmo que o narrador não é um personagem? Ele não tá lá pra descrever tudo o que tá acontecendo, somente algumas cenas específicas, como se fosse uma pessoa com personalidade própria, que aguarda até o momento em que acha necessário explicar alguma coisa que não poderíamos saber por conta própria. Na verdade, a maioria das coisas que ele diz são bem óbvias, mas Peppa é um desenho bem infantil, então ele só tá sempre se esforçando para que toda a sua audiência entenda os acontecimentos. Só que todas essas atitudes não parecem dignas de um narrador completamente comum. Isso levanta a teoria de que, na verdade, ele possa ser um personagem do elenco, como por exemplo a Senhorita Coelho. Dentre de suas dezenas de empregos, ela também é produtora e diretora de programas televisivos, e em um episódio até mesmo chega a gravar um programa apresentado pela família Pig. E é justamente a série. Claro que isso só pode ter sido uma referência, mas também pode ser que esse episódio ocorra antes de todos os outros, e seja meio que o início da série. Sendo assim, todos os outros, teoricamente, podem ser somente um programa que existe dentro do próprio universo da Peppa. Mas talvez a Senhorita Coelho apenas seja quem grava, enquanto o narrador é uma pessoa contratada por ela, já que as vozes dos dois são diferentes. Ou quem sabe nada disso seja verdade, e o narrador é algum tipo de entidade cósmica onisciente, que nem eu aqui no canal. Brincadeiras à parte, essa é mais uma questão que realmente não tem uma resposta, só teorias. Qual será que é a verdade? Se você deseja que essa pergunta seja respondida pela série algum dia, comenta aqui embaixo #respostas. Uma das surpresas mais recentes foi a aparição da Dot, a tia da Peppa, que até então nunca tinha aparecido. Ela só foi citada antes do episódio Dia de Ação de Graças, porque mora no exterior. E não foi só a gente que a viu pela primeira vez. Peppa e George também a conheceram pessoalmente nele. A Peppa só a viu quando era uma bebê e nem se lembrava, o que significa que a irmã da Mamãe Pig só retornou até a Inglaterra para visitar a sua família depois de longos anos. Mas por quê? É difícil imaginar o que pode fazer alguém simplesmente perder o contato com a família desse jeito. Talvez na última visita ela tenha brigado feio com a Mamãe Pig ou outro parente, o que acabou deixando-a magoada e sem vontade de retornar. Até que esse conflito se resolveu recentemente. Outra possibilidade bem mais macabra é que a tia Dot seja uma criminosa procurada no país e viva fora por medo de ser presa. Por isso ela só pode voltar quando tem certeza absoluta de que não vai ser encontrada por policiais. Seria uma baita revelação se a Peppa descobrir isso em um episódio futuro, hein? Ainda mais porque a Dot parece ser tão boazinha, mas só algo assim explica a sua presença tão pequena. Ou será que tem alguma outra explicação? Vamos torcer para que um dia a gente descubra a verdade. Em Peppa Pig, embora o mundo seja de certo modo bem fantástico, já que quase todos os personagens são animais que agem como humanos, existe algo que ultrapassa um pouco os limites do que é normal até mesmo nessa realidade: o Super Batata. Olha, a gente nem precisa falar do fato de que ele é um vegetal gigante e que também age como humano, não é? Embora essa característica seja bem bizarra, ao menos existem outros que também são assim, como o Senhor Batata, além de vários outros atores vegetais que a gente sabe que existe. Mas o Super Batata tem algo que é de fato único, porque ele simplesmente tem superpoderes. Ele é capaz de voar, tem uma força sobre-humana e várias coisas do tipo, semelhante ao Superman. Como isso é possível? Pode ser que ele seja um alienígena, mas isso implicaria que o Senhor Batata também é, já que eles são parecidos. Mas o Senhor não tem poderes, então isso é improvável. Por isso, muitos fãs acreditam que suas capacidades sobrenaturais surgiram depois dele ter sido alvo de experimentos científicos, o que até que faz sentido. Mas quem pode ter feito esses experimentos? Será que foi a Senhorita Coelho que alterou os genes de um dos seus atores só para não ter que gastar dinheiro com equipamentos e efeitos especiais, já que ele se tornou capaz de voar sem nenhuma corda, por exemplo? Enquanto a gente não sabe a resposta dessa pergunta,
Que tal se inscrever no canal? Assim a gente vai te contar a verdade sobre esse mistério assim que surgir uma resposta. Além de que você vai receber vídeos diários sobre seus desenhos favoritos. Não perca! Alguns parentes que deveriam ser muito importantes para certos personagens simplesmente nunca aparecem. E esse é o caso dos pais do Papai Pig. Para se ter uma ideia, eles nunca deram as caras e nem mesmo foram citados, como se o assunto fosse um tabu dentro da família. A gente já discutiu em outro vídeo a possibilidade deles estarem presos, mas muitos acreditam que um deles faleceu por conta de alguma doença, o que deixou seu par deprimido a ponto de também ficar doente e falecer. Uma tragédia, não é? Mas só algo terrível como isso explica o motivo deles jamais terem sido citados, já que pode ser um assunto que provoque memórias ruins no Papai Pig e no seu irmão. Será que essa é a verdade ou existe outro motivo por trás da falta de aparições do pai e da mãe do Papai Pig? Será que ele e seu irmão foram criados em um orfanato e nunca descobriram quem são os seus pais? Elefantes são conhecidos por serem bem espertos, mas o Edmond leva isso a outro patamar. Mesmo sendo da mesma idade do George, ele é muito mais inteligente que um adulto, até mesmo se comparado aos seus parentes. Mas de onde vem toda essa esperteza? Bem, existe a possibilidade dele ser simplesmente um prodígio. Também é possível que, por ser filho de um doutor, o Edmond tenha recebido uma educação muito boa que estimulou bastante sua inteligência. Mas aí surge a questão: se ele já é tão esperto sendo uma criança, como ele vai ser quando crescer? Ao que tudo indica, ele vai virar um grande cientista, capaz de criar máquinas incríveis e curar várias doenças. A gente precisa torcer para que ele não decida utilizar sua inteligência para o mal, já que muitos gênios acabam sendo incapazes de entender a diferença entre o certo e o errado. Imagina se o Edmond virasse um gênio do crime. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!